Agora, sobre as vogais em inglês. Nós temos que observar 4 coisas com relação às vogais. A altura da língua, tongue height. A posição horizontal da língua, frontness, backness of the tongue. A tensão da língua, se ela está tensa ou laça. Laço em inglês, em português é com 2 S's. In English it's lax. Think of relax. It's not tense. It's lax. And the lip rounding. Se você arredonda ou não os lábios. Se faz ou não biquinho. Nós vamos juntar essas 4 coisas. Quando falamos da altura da língua, talvez seja mais fácil você pensar na abertura da boca. É o seguinte, a língua é presa na parte de baixo, não é? Então, se a língua está baixa, você abre o bocão. A língua está baixa. Se a língua está alta, quer dizer que a boca é fechada. A língua fica em cima porque a boca está fechada. Então, língua alta quer dizer boca fechada. A altura média, pensa na altura de um dedo deitado entre os dentes. O. Isso é a altura média. Língua alta, você não consegue enfiar o dedo. I, E, O. Na verdade, O é médio. Você até consegue. E é tão médio quanto E ou O ou A. Semivogais são altas. Mas se você vai ou não tratar semivogais como vogais é complicado. A rigor, é complicado você classificar as semivogais. Nós consideramos que são consoantes em inglês porque elas acompanham vogal. Aí você pensa, mas se o Y em inglês é consoante, e sim, no alfabeto o Y em inglês é considerado uma consoante. Porque eles pensam em palavras como yes, you. Mas o som não tem nada a ver com a ortografia. Por exemplo, uma letra U em inglês, ela pode ser pronunciada you. You. Por exemplo, union. A pronúncia é union. Tem 2 vezes a semivogal I. Mas a rigor não tem nenhuma letra que corresponde a ela. Então, union, começa com U, começa com vogal. Não, ela começa com consoante. Com a consoante I, com uma semivogal. Por isso que é a union. A universe. Até mesmo um dígrafo como EU geralmente é pronunciado U. Exemplo, Europe. Europe. European. É por isso que a gente fala a European language. Aqui tem uma tônica secundária, tá? A gente coloca uma vírgulazinha. Na verdade, o símbolo correto seria esse. Para cá, o símbolo correto seria esse. Isso daqui quer dizer que tem uma tônica secundária. A sílaba é forte, mas não é a sílaba tônica. European. Mas há quem pronuncie o contrário, tá? Eu já vi essa pronúncia aqui também. European. European. Ambas são aceitas, ambas são corretas. Então, eu vou usar you, a European language. In my accent, I don't really pronounce the G in language, but it's okay to say language. This would be okay. Language, that's fine, but I say language. No problem.
Ah, então U é consoante. Não é isso, a letra U é uma vogal, mas em algumas palavras o primeiro som vai ser de consoante. É diferente, por exemplo, do U de under. Esse sinal daqui, por exemplo, que o brasileiro gosta de chamar de underline, né? Ele realmente se chama underscore em inglês. There is an underscore in her email address. Ah, tem um traço inferior. O nome em português é traço inferior, tá? Underline é o verbo sublinhar. Se não tiver uma letra em cima do traço, it's not underline, it's an underscore. É um traço inferior em português. Oficialmente, na prática, vocês chamam do que quiser. Eu chamo de trem. Vocês podem chamar como quiser. Mas o nome oficial em português é traço inferior, em inglês underscore. Por que é an underscore e não a? Porque a pronúncia começa com som de vogal. Eu vou usar a clássica aqui. Underscore. Underscore. Então, an underscore. Para dar conexão com a vogal seguinte. Afinal, an. Tudo isso veio da palavra one. One, an, a. Foram cortando pedaços até virar isso. Ao pronunciar rápido, de maneira a facilitar a pronúncia. É como aconteceu na evolução da língua. Então, pensando de novo nas alturas, o que nós temos para as alturas aqui das vogais? Vamos pensar então, eu vou direto num quadro total, com todos eles. Esse quadrinho daqui, infelizmente, ele não está em IPA, ele não está em International Phonetic Alphabet. Ele está num tal de International Phonetic Alphabet Adapted for American Needs, para parecer mais a ortografia do inglês, ou seja, não é o IPA. Hoje em dia tem alguns livros que nos Estados Unidos que resolveram adotar o IPA, mas muitos linguistas dos Estados Unidos ainda usam outras variantes, outros alfabetos. Eu já vi 3 alfabetos fonéticos diferentes em uso nos Estados Unidos. Dicionários como Merriam-Webster não usam IPA, usam outros sistemas de escrita para indicar os sons, para tentar se basear na ortografia e basear com a aprendizagem da ortografia do inglês estadunidense. Só Estados Unidos tem isso, o resto do mundo, nenhum outro país usa isso. Os outros países de língua inglesa todos usam IPA. Eu recomendo usar o alfabeto fonético internacional. Mas para explicar, a explicação desse livro é muito boa, por isso que eu usei ele nessa apostila que a gente compilou. Então vamos pensar aqui. Temos vogais que são feitas com a parte anterior da boca, na frente. The front vowels are I. E a língua está aqui na frente. I, E, A. Tudo com a língua na frente. É diferente de vogais centrais, que a língua está aqui, ó, uma falange de distância. Até que tende a ser um pouquinho para trás, se você tentar fazer assim, mas a verdade é que você puxa o queixo para frente para fazer a vogal ela fica nessa distância. Em português temos a vogal A, que é central. Mas a vogal A não aparece sozinha em inglês. Ela aparece como um componente das vogais longas, dos ditongos, que são off-glides. Derrapam para longe. Começa no A e termina no I. I, five. These are off-glides. Deslizam para longe. Ow, ow. It's an off-glide. It glides far away. Atravessa a boca quase toda. Então a gente não classifica off-glides, I, ow, em termos de height, frontness, backness. We don't categorize it like that. They're off-glides. Glides, we can. A. Começa no médio, na altura média, termina em cima. O é lá atrás, começa na altura média, termina em cima.
Mas essas glides ficam a maior parte do tempo, da duração delas, em uma altura média. Então nós consideramos relação de altura média. Então vamos lá, na frente. High at the front. Tense, com a língua tensa. E. You stretch your lips. E. Lax, but high front. E. E. Eu não estico os lábios. E. Mid. The American E or the British E. In English, they're allophones. What are allophones? Os allofones são sons que foneticamente, para o estudo da física, da biologia, são sons distintos. Mas para a fonologia, o estudo dos sons dentro dessa língua, são entendidos como o mesmo fonema. Então, eu posso representar, desculpa, esse daqui, E ou E não tem problema, porque é uma diferença de sotaque. Essa palavra eu posso falar bed, using an American accent. Sorry. This is it, bed. But most British people pronounce it bed. Bed. Em português eu não posso confundir E com E. Dá palavras diferentes, né? Pé se escreve com P. Eu seco o pano de prato. Eu seco o prato com um pano seco. Até escreve igual, mas fala diferente. Seco e seco, né? Em inglês não tem essa diferença. E e E, ambas são de altura média e são tensas. Só que o E é ligeiramente mais baixa, do que o E, que é ligeiramente mais alto. E E. O E seria um médio alto, enquanto o E seria um médio baixo. Em inglês, tanto faz. Só lembrando que o ditongo, the glide, front, mid, glide, A, ele não é normalmente A. Até há quem pronuncia assim, mas não é uma pronúncia comum em inglês. In the received pronunciation and in general American, name, face, place, plate, A, tense, front, mid, height. Até porque todo ditongo é tenso. É impossível um ditongo ser laço. Um ditongo vai ser tenso. No diphthongs are lax. They're all tense. Vamos lá então. Em cima. Front. Tense. High. A língua fica tensa. High. Boca fechada para a língua ficar alta. At the front. Na frente. But not tense. Lax. E. So E is tense. E is lax. Mid, front. E or E. Não vou diferenciá-los em inglês. Low, front. Aí nós temos esse símbolo. Essa vogal não é usada em português. Ela a gente não tem. Lembra quando você vai no médico que ele pede para você abrir o bocão e falar A? Só que ele segura a sua língua com um palitinho aqui na frente. Você não consegue falar A, fica A. Bocão aberto, língua na frente. I have that fat cat. I have that fat cat. Embora essa vogal a gente não coloque os dois pontinhos para alongar, a língua está lá embaixo. Você abre tanto a boca que ela parece longa. Ela não é uma vogal tão curta assim. Você demora para fazer ela. É difícil fazer ela rápido.
Então eu não tenho diferença entre longa e curta para ela. A rigor eu vou falar que ela é curta, mas ela é uma curta meio longa. These are the front vowels. High, tense, E, lax, E. Mid front, tense, E or E. Low front, tense, A. Agora, vamos pegar as lá de trás. Sabe quando você toma o café muito quente, queima a língua? Pois é, você recolhe a língua o máximo que consegue, tensa, lá em cima, lá atrás. Mas e se eu fizer ela sem tensionar? Se eu fizer laça? Eu não arredondo muito os lábios. Não é que não arredonda nada. Arredonda levemente. A rigor eu vou falar que não tem o biquinho. It's unrounded. Mas não é que você tem que esticar os lábios também, não. É muito suavemente arredondado. Quase não arredonda. Cuidado para não falar a. É com a língua atrás e no alto. E os lábios se arredondam levemente, mas não perfeitamente. Por exemplo, o nome de homem, Luke, é tenso e é longo. Luke. Mas o verbo olhar é laço e é curto. Look. Look. Look, the moon. Moon. Boot. Pode acontecer também com semivogais. Cute. Agora, tem palavras que não, por exemplo, cook, cookie, que tem uma vogal longa no fim, mas é átono. Na verdade, não é que ela é longa. Quando o som I tenso aparece no fim de palavras, ele é I tenso, mas ele realmente é curto. Por exemplo, heavy, money. Em fim de palavras, você nunca tem I e nem E. É I. É o I do português. I. Ele é tenso, mas é curto. Se você puser um S depois, aí já não vai. Por exemplo, valley. Beleza. Valley. Mas e no plural? Alonga. Valleys. Valleys. Alonga. Tem até uma tônica secundária aqui. Então vamos de novo lá atrás, no alto. Tenso e laço curto. O tenso desse caso é longo e o laço é curto. Vamos pegar, por exemplo, suit. É diferente de soot, que é fuligem. O primeiro é terno. Então o terno tem com biquinho, rounded lips, tense, high back. This is also high back, but it's short, unrounded, lax. Soot. Food has a long but good has the short So good food don't have the same vowel. Good food. Good food. Como saber então se os dois Os vão ser ou até mesmo O, como em door, ou A, como em blood? Não sabe. Você vai ter que olhar a transcrição fonética em um dicionário ou perguntar para alguém que conhece a palavra. Pela ortografia, você não vai saber. Isso é comum a algumas palavras em inglês ou alguns conjuntos de letras. Dois Os, você não sabe como fala. Tem inclusive um monte de nome estrangeiro que o brasileiro adotou um dos sons possíveis quando o som em inglês realmente era outro, muito comum.
Nos anos 90, tinha uma atriz dos Estados Unidos chamada Demi Moore. A galera insistiu no Brasil que o nome dela era Demi Moore. Todo mundo no Brasil fala Demi Moore, mas é Demi Moore, na verdade. E fica. Como o Alan Moore, dos quadrinhos. Esse Moore tem a mesma pronúncia desse Moore. Então, nem sempre o pessoal pega o som que seria. Tem uma cantora que eu gosto muito em inglês, chamada Kate Bush. Bush. O. É o mesmo vogal de book. Bush. Brasileiros resolveram chamar ela de Bush. No Brasil, muita gente chama ela de Kate Bush. Mas é Bush. In English, her name is Kate Bush. Bush quer dizer arbusto, mas é um nome de família. Então, acontece muito isso. Palavras como stupid, in American English, with stupid. In a British accent, it's actually you. Stupid, stupid. Essa diferença não é relevante. É a diferença de sotaque, se põe ou não esse y extra. É como essa palavra, que para muitas pessoas é pronunciada new, mas em alguns lugares é pronunciada new. E realmente tanto faz, os dois são certos. For example, I call the city New York. I call it New York. But New Yorkers don't call it New York. They call it New York. They say they are New Yorkers. Tanto faz. Essa palavra tem as duas pronúncias, depende de região, depende de onde você está. O dicionário traz ambas transcrições, não tem problema. Então, retomando. Atrás, no alto, se for tenso, você faz biquinho. Se for laço, você não faz. E se for na altura média lá atrás? Você vai fazer biquinho. As vogais possíveis são O. E eu vou falar que tem a vogal O, mas em inglês ela só aparece em ditongos, como em O. Inclusive, na Inglaterra, eles não usam muito esse O, eles usam geralmente O, começando no centro e indo para trás. E nos Estados Unidos é totalmente atrás, numa altura média. O. I'm gonna say it's tense, it's a diphthong, mid, back. O. A diferença entre as duas não é relevante em inglês. Mid-back, glide, tense, rounded lips. O. I don't know my way home. Don't know home. Isso aqui é frase de bêbado, né, gente? Bebeu demais para chegar nesse ponto que não sabe o caminho para casa. Ou se você acabou de se mudar, aí pode acontecer. Low back. Como eu disse em inglês, a vogal constante A, ela não é usada. Essa é no centro embaixo. A. Ela aparece em off glides, em ditongos, como I, ow. Mas sozinha, em inglês, eles usam, em vez disso, uma vogal que fica entre o centro e a traseira. Eu aceito falar que ela é meio central, meio traseira, but it's low, back, tense, long. Far, hot, not, lock. In most American accents, lock and door don't have the same vowel. Maybe in a British accent you could say, for example, all of these words with the same vowel. You could pronounce this lock, your, door.
It's correct, but it sounds British. Most Americans will pronounce it lock your door. E você pensa, tá, mas por que o your e o door usam a mesma vogal e o outro não? Reparou na consoante que vem depois? Vem uma líquida depois. Antes das líquidas, especialmente a retroflexa, eles não têm o O. Se for uma lateral, L, como por exemplo, hall, ball, doll. Tem americano que fala com A, tem americano que fala com O, varia. I usually use A, call, hall, ball. Tá antes de uma líquida, uma lateral. Por isso que tanto faz. Se vier R e for na mesma sílaba, use O. More, for, core. Cuidado, se não estiver na mesma sílaba, em alguns sotaques vai ser A. Por exemplo, a separação de sílabas realmente é aqui. Né? Você vai pensar, desculpa, ela é aqui. Horror, horror. Sorry, sorry. Não é errado falar com O, sorry, mas só que essa pronúncia é possível também. Sorry, sorry. Então verifica se está ou não na mesma sílaba. Como saber? Pela pronúncia, pela transcrição fonética. Em caso de dúvida, o OR geralmente pode ser OR. Não tem problema. So, high back. O. Mid back. O. O. Low back. A. Now, central vowels. A dica para as centrais é, elas vão te lembrar um som puxando para A, as centrais. Para trás é entre O e U, para frente é entre I e E. Pensa assim. Tanto que a gente, em exercícios vocais, de canto, as vocais não são A, E, I, O, U, elas são I, E, A, O, U. Por quê? I, E na frente, A no meio, O, U. Exercício de canto geralmente tem mi, me, ma, mo, mu. Mi, me, ma, mo, mu. Na frente, desce, no centro, embaixo, atrás, vai subindo atrás. Yaw. So, at the front we have E, high front tense. I, high front but lax. E, mid tense. The diphthong A, mid tense, but a diphthong, not a monophthong. These are monophthongs. Some people call them constant vowels. Vogais constantes, monotongos. Vogal que só tem mora. Essa vogal tem dois moras, dois tempos. A. Low front tense. A. Atrás. Back. High. Long. Tense. Rounded. High back. Lax. Unrounded. Em inglês, vogais de lábios arredondados, com biquinho, são todas traseiras. O. São só essas. O. Não é que seja impossível uma vogal anterior na frente ter lábios arredondados. Pode, mas o inglês não tem nenhuma e nem o português. Línguas como francês, alemão, têm vogais arredondadas anteriores. I, E, A.
Essas vogais não são usadas em inglês e nem em português. Nas nossas aulas não vamos usar. Média, tensa, atrás. O and O. They're long, they're tense, they're rounded, all of them. Mid-back. Low back. Ah. Se uma vogal é baixa, se abre o bocão. Se abre o bocão, não faz biquinho, nem estica os lábios, porque I, E, você estica os lábios. Stretched lips. São tensas na frente, tem lábios esticados. Mas no A já não dá porque abre o bocão. A, não dá para pensar nisso também. Abre o bocão. Abre tudo. Tensa, longa, baixa atrás. Central vowels. Qual que é alta? Vogal mesmo nenhuma. Tem uma semivogal que seria high central. You, young, yay, yex, yahoo. Y. Mas ela não é vogal, ela é semivogal. Mid-central. Então a língua está no centro da boca. A boca nem abre de mais nem de menos. A língua lá no meio. Aí tem algumas vogais com diferenças sutis. Se for tensa, só aparece em sílaba tônica. Cup, cut, come, under. É só a primeira, tá? A última não é essa vogal. Under. Cover. Cover. Oven. Não é oven não, tá, gente? Oven. Aliás, essas duas é muito comum no Brasil o pessoal querer achar que é ou, mas é a. Cover. Oven. Brother. Não é brother, não é brother, é a. Brother. Mother. Other. Então, ela não é longa, não, mas ela é tensa. Não arredonda, não faz biquinho, nem nada disso. Mid-central tense. Mid-central but lax. Esse símbolo fonético é o único símbolo fonético que tem nome. Ele se chama schwa. Schwa. Schwa é uma abreviatura de Schwaches Aussprache em alemão, pronúncia fraca. Então de schw e a pegaram schwa em alemão, mas em inglês schwa. Em português também é schwa, e escreve assim. É o único símbolo fonético com nome. Todos os outros você chama pelo som dele. Esse símbolo é o símbolo a. Por que esse não é o símbolo Imagina você falar, não, aqui você põe um Ele é quase que um engasgo só. No inglês é a vogal mais frequente de todas. É a mais frequente. Ela aparece na maioria das sílabas átonas nas palavras. Por exemplo, uma palavra como minute. O dicionário vai te trazer essa pronúncia. Só que vamos pegar então essa palavra minute. Em geral, sempre que você tem uma vogal laça que não é tônica, a gente pode trocar a laça que não é tônica por um schwa. Essa palavra então pode ser pronunciada minute, sem problema nenhum. Africate, né? Africate. Mas eu posso trocar todos esses i que são átonos por Africate. O mesmo acontece com o. Vamos pegar uma palavra como beautiful. Beaut é a sílaba tônica. Aí tem if, ul. Beautiful.
Eu posso trocar todos esses E ou U por A, sem problema, porque eles são laços e são átonos. Então essa palavra poderia ser pronunciada beautiful, que é comum, ou ainda, que não é raro, beautiful. Além disso, esse T, que é no fim de sílaba e é fraquinho, beautiful, é uma pronúncia comum também. Então, vendo agora as vogais centrais. Então, no alto, temos só uma semivogal, I, ela não é uma vogal. No centro, tensa, A, átona. Por exemplo, about. E em sílabas átonas, em geral, é muito comum termos um por exemplo, complete. Pode ser qualquer vogal pode virar uma schwa. Aqui em competence, o O já é A. Então já fica competence. Geralmente, quando a vogal átona não é E, é porque tem uma tônica secundária. Por exemplo, acrobat. That é átona, mas tem uma tônica secundária. It has a minor stress. A vírgula indica um minor stress. O apóstrofo indica major stress. É a tônica mesmo. Então, é muito comum as vogais átonas virarem A. Além disso, temos também a vogal Essa vogal apesar de ter dois símbolos, na verdade isso é uma vogal só. Isso é apenas a vogal É como se usasse o R como vogal. Eu falo que é a vogal de cachorro zangado. Você traz o queixo para frente para fazer. Os ingleses utilizam essa vogal em vez disso. Ela é como se fosse o A tenso, mas com os lábios arredondados. A língua é no centro, mas é um pouquinho mais para frente. E é um som diafragmático. Então, viu esse símbolo? Pode pronunciar esse sem problema. Tá? Só que esse em inglês britânico, eu vou falar britânico, mas realmente é apenas na Inglaterra. Inglaterra e País de Gales. Escócia, Irlanda, não usam essa vogal não. Eles realmente usam o mais parecido com os Estados Unidos. Por exemplo, first, burn, turn, emergency, person. Pode ver que é sílabas tônicas. Quando é numa sílaba átona, aí os ingleses usam uma schwa. Mas onde a letra R é pronunciada sempre e nunca é silenciosa, eles vão continuar usando Então, por exemplo, work, que na Inglaterra seria work. O trabalhador nos Estados Unidos vai usar essa mesma vogal. Aqui ele indica essa, isso também é a vogal tá? Esse símbolo é esse mesmo símbolo. É uma proposta nova, mas ela é difícil de fazer à mão. Nem todo mundo faz, por isso que eu estou usando a versão antiga, mais tradicional. Worker. Eu uso a mesma vogal, seja tônica ou átona, no inglês dos Estados Unidos, no Canadá, na Escócia, na Irlanda. Agora,
Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, eles já vão usar outro som. Vão usar work, work, work. Vão usar um schwa. Isso daqui não é um schwa seguido de r, não. Isso é uma vogal. Isso é a vogal como se usasse apenas o r como vogal. Work. Pode usar sempre esse som, sem problema. Tá? Eu uso. Eu nunca uso esse outro. Só que esse, ele é tenso, longo, ele tem os lábios arredondados, que esse não tem. Mas esse tem uma fricção retroflexa na língua. Em todo caso, todas essas vogais são mid-vowels, central vowels. Além do que aí já tem os lábios arredondados, que as outras não têm, né? E temos também cup, hut, come, competent, não, até que aí é competence, aí seria competence. Mas company, tense, central, mid. So, central, mid, tense, short, unrounded. Central, mid, central horizontalmente, mid, the height, a altura, mid, lax, short, unrounded. Central, mid, tense, long, mas ele não tem um símbolo alongando. O que está alongando é o Então assim, ele é longo, mas não exatamente, é um longo diferente. Unrounded. Aí o que nós temos de diferente? Central, mid, tense, long, rounded. Então, quando aparecer um person, hurt, word, bird, eu nunca vou perguntar se é rounded ou unrounded, porque as duas possibilidades existem. Não vou perguntar também se é longo ou curto. Vou perguntar a altura e a posição horizontal. Central, mid. Então, vogal central são essas. É tudo central, mid. Ué, e central que é high seria y, que não é vogal, é semivogal. Central but low seria o A do português, que não é usado em inglês. O que nós temos são os off glides. I, ow. Qual é a categorização deles? Qual é a altura? Qual é a posição horizontal? Off glide. Derrapa longe, atravessa a boca. Glides. A, front. Mid height, a altura é média, mid. É um ditongo, né? Todo ditongo é longo, long. Todo ditongo é tenso, tense. E o outro glide, O, que os britânicos representam O, em vez de O, mas são equivalentes. Back, o resto é igual, mid, long, tense. Na frente, unrounded, mas as vogais traseiras em inglês tendem a ser rounded. O, diferente de A, que não arredonda. Pelo contrário, estica, stretched. I, estica. Stretched. Mas geralmente eu não pergunto nada sobre stretched. E com isso nós vimos todas as vogais. I, high, front, long, tense. E seria, vamos pegar aqui pelo livro isso. Então, I, aqui está com um símbolo que está meio errado, mas tudo bem. High, long, tense. E, short,
front high, lax. A, mid front tense. A, mid front. Aqui está dizendo que é lax, isso está errado. Ele é tense também, tá? Esse daqui está errado. Aqui está invertido, inclusive. A é que é tenso, mid central. É que é laço, ele é mid central. O, todos os dois são back, mid, tense. Nenhum desses é laço, não. Esse que está dizendo está errado. Então, low front tense, a. Ele é mais ou menos longo. Mais ou menos. A rigor vou falar curto, mas não é curto demais, não. A. Low back, tense, a. Low vowels are tense. Vogais baixas, abre o bocão, é tenso, não tem jeito. Até existe vogal baixa laça, mas não em inglês, tá? Não em inglês. Em português tem, seria a última letra da palavra sala. Tem uma vogal que o inglês nem tem, que é essa. É o mesmo A central baixo, só que laço. Sala. Sala. O inglês não tem essa vogal, então a gente não precisa disso. Tá? E é só.